Olá, tudo bem? Eu sou Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora você está aqui juntinho comigo nesse nosso Papo de Fradinho. Nosso tema de hoje, São Cipriano. Bom, São Cipriano é venerado tanto pela Igreja Ortodoxa quanto pela Católica como sendo um cristão de Antioquia. Mas o que será que sabemos de verdade da relação de São Cipriano com a bruxaria e com o ocultismo? São Cipriano é conhecido hoje como o santo que espanta todos os males. Mas antes de ser consagrado, ele realizava magia negra. Mas, como agora em nosso país essa esquerda mimizenta diz que o termo magia negra é pejorativo e politicamente incorreto, assim, para que Papo de Fradinho não tenha que passar por problemas ou receba um processo, eu iria aqui me referir a ele pelos termos bruxaria, feitiçaria ou maligno. Será que assim estará bem para vocês, dessa tão asquerosa quanto imbecil esquerda? Bom, retomando, São Cipriano nasceu no ano 250 depois de Cristo, em Antioquia, uma localidade da Turquia, já na fronteira com a Síria. E foi nessa cidade onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cipriano veio de uma família pagã muito, mas muito rica, e desde criança ele já era incentivado aos estudos da feitiçaria e do ocultismo. Contam que ele, ainda menininho, Cipriano com cerca de 7 anos de idade, já era considerado como um bom mago. E dizem ainda que com essa idade ele já fazia prodígios como invocar trovões e provocar tempestades. Ainda criança, ele deu início a viagens fora da Turquia, quando absorveu conhecimentos dentro da magia e do ocultismo de várias correntes e culturas diferentes. Aos 10 anos de idade, ele foi até a cidade de Argos, na Grécia, onde passou a servir a deusa Juno. E depois de algum tempo, uma nova viagem, desta vez dentro da Grécia ainda para a ilha de Caria, a serviço da deusa Diana. E desta ilha, que até hoje é considerada como um local que guarda os segredos da longa vida, ele rumou para a Esparta, ainda na Grécia, onde pôde aprender tudo sobre a necromancia, que é a arte de se poder comunicar com o mundo dos espíritos, com o objetivo de conseguir informações do passado, do presente e do futuro. Isso pela evocação dos mortos, usando para tal, principalmente, restos mortais de seres humanos. Mas o tempo passou e aos 20 anos de idade, Cipriano chegou ao Egito e na cidade de Mênfis ele conseguiu aperfeiçoar ainda mais os seus já vastos conhecimentos sobre feitiços. E quando completou 30 anos de idade, ele foi para a Caldeia, uma nação semita que existiu até o século X, quando então ela foi absorvida pela Babilônia. E foi na Caldeia onde ele conheceu a bruxa de Ébora. Foi junto com essa tão famosa bruxa que Cipriano aprimorou todas as suas técnicas relativas a feitiçarias e premonições. Quando Ébora morreu, deixou todos os seus conhecimentos assentados em manuscritos para Cipriano, que os estudou vorazmente. E isso tornou Cipriano, além de muito famoso, bastante temido. De volta à sua terra natal, ele se estabeleceu como um potente feiticeiro. Mas foi também em Antioquia que ele conheceu uma mulher de nome Justina, que era uma mulher linda e muito rica. Filha de Edésio e Cledônia, um casal pagãos, que educaram a filha dentro do paganismo. Porém, após ter escutado muitas pregações sobre Jesus Cristo, Justina se converteu ao cristianismo e passou então a dedicar sua vida entre o fazer de orações e o divulgar do evangelho. Além de ter feito voto de pureza, o que preservaria a sua virgindade. Mesmo ela já estando prometida em casamento por seus pais para Aglaide, um jovem também bastante rico daquela cidade.
Indo de encontro aos seus pais, Justina recusou tal casamento. E isso fez com que Aglaide, tentando fazer Justina mudar de ideia, fosse procurar o seu amigo Cipriano, que empregou todos os meios para resolver a situação do amigo. Cipriano ofereceu sacrifícios aos demônios e estes prometeram sucesso ao que o bruxo pedia. Seria algo assim como o que vemos ainda hoje, quando nos deparamos com coisas do tipo: traga o seu amor em 3 dias. Mas no caso de Cipriano, alguma coisa deu errado. Toda a magia de Cipriano não conseguia obter o êxito buscado. E ele, por fim, descobriu que as orações de Justina e o sinal da Santa Cruz da moça é que estavam defendendo ela contra todas as investidas do demônio. Esse fracasso fez com que Cipriano se desiludisse da sua magia. E foi quando um outro amigo dele, de nome Eusébio, e que era cristão, fez com que ele se convertesse ao cristianismo. E ao se converter, Cipriano queimou quase todos os seus livros e manuscritos que falavam sobre bruxaria, feitiçaria, e passasse a fazer caridade, pela qual ele distribuiu muitos dos seus bens para os pobres da Antioquia. Tendo se convertendo ao cristianismo, a história de Cipriano e Justina caiu em total desagrado do imperador Diocleciano. E o casal então foi preso, torturados. Isso tudo para que eles negassem a fé cristã, tendo sido ambos bastante açoitados com chicotes cuja na ponta tinha lâmina de metal, imagina a dor, que dilaceravam suas carnes. Mas mesmo com tanto sacrifício, tanto sofrimento, tanta dor, eles se mantiveram firmes na fé cristã. E o imperador ficou ainda mais furioso, mais possesso, e com uma crueldade que beira a bestialidade, ordenou que jogassem Cipriano e Justina em um caldeirão contendo banha e cera fervente. E mais uma vez, eles não renunciaram a Cristo. E isso acirrou ainda mais o ódio do imperador, que resolveu então dar um fim de uma vez por todas aquela peleja, decretando a morte do casal. E assim, no dia 26 de setembro do ano 304, os dois foram decapitados na cidade de Nicomédia, na Grécia, cidade na qual, segundo a história, mais de 20.000 cristãos foram mortos por ordem do imperador Diocleciano. Os corpos do casal, depois de terem ficado expostos por 6 dias, foram finalmente levados para Roma por alguns cristãos piedosos e foram colocados na Basílica de São João Latrão. Mas a história de Cipriano não termina aqui e nem assim. Existe um livro que inclusive foi reeditado aqui no Brasil e que é um grimório de São Cipriano, ou seja, uma coletânea de feitiçarias e de magias. Este livro, que é conhecido como o livro da capa preta, reúne um sem fim de fórmulas mágicas que vão desde feitiçarias e bruxarias até amuletos para amor e prosperidade. Além de ser a única obra conhecida que contém a oração da capa preta milagrosa, uma forte oração com poderes ocultos que o bruxo aprendeu em suas centenas de viagens e de estudos. A fama de São Cipriano como bruxo, feiticeiro, diabólico e mago tornou-se, por meio desse grimório, conhecida por todo mundo. Bom, aqui antes quero terminar esse nosso papo de fradinho te fazendo uma pergunta. Você já conhecia a história desse homem que foi um famoso e eficiente bruxo, mas que morreu como um fervoroso cristão? Me diga nos comentários, logo aqui embaixo, a sua opinião sobre esse caso. Bem, por hoje ficamos por aqui em nosso papo de Pradinho, mas antes eu quero pedir que você nos dê seu like. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva, comente, aperte o sininho. Este nosso papo de Fradinho precisa também ser compartilhado com seus amigos, com seus parentes. Essas serão atitudes que nada te custarão, mas que com certeza serão muito, mas muito importantes para o canal Papo de Fradinho. Amém? Paz e bem.